Paz do Senhor a todos. Irmãos, neste programa eu gostaria de relembrar aos irmãos como que a Santa Vó Rosa deu provas para o próprio povo da igreja sobre o grande galardão que ela conquistou em ser o Espírito Consolador. Porque ela, 1 ano e meio antes de subir aos céus, ela já sabia que ela havia herdado todo o poder semelhante a Jesus e já era o Espírito Consolador da promessa de Cristo. Mas ela não teve ordem de falar, nem mesmo aos outros dois da direção, e muito menos para o povo, porque não era a hora ainda de revelar. O plano divino era que o sucessor dela revelasse ao povo da igreja que ela havia alcançado esses grandes méritos e havia sido coroada no céu como Espírito Consolador da promessa de Jesus. Mas, irmãos, enquanto ainda estava na terra, para poder consolidar toda a doutrina e deixar provado para nós que já era o Espírito Consolador da promessa de Cristo, mesmo antes de ser arrebatada ao céu. Mas Jesus, para nos preparar, para que quando depois o irmão Aldo nos revelasse estas verdades, Jesus deixou para nós alguns ensinos, preparando o nosso espírito, para que quando recebêssemos esta revelação do Santo Irmão Aldo, já tivéssemos uma base para aceitar, para crer com fé e amor nestas verdades. Então, Jesus, falando a direção da igreja através do dom da Santa Vó Rosa, em certa ocasião, que ela ainda estava realizando o seu ministério no seu corpo carnal entre nós. Mas Jesus, já preparando a direção da igreja para que nos ensinasse a crermos no grande poder que a Santa Vó Rosa já havia recebido de Jesus, então ele revelou e mandou dizer ao povo. Então ele disse, através do dom da Santa Vó Rosa, ao irmão bispo e à irmã missionária Odete. E ele disse o seguinte: eu e meu pai adoramos esta minha serva, porque ela dá condições totais para que a minha igreja não somente exista, mas persista nesta terra. A cada dia uma igreja mais poderosa, mais vencedora, que dá provas do meu poder, que realmente eu voltei em minha segunda vinda, preparei a minha igreja e a dirijo com toda a perfeição. Então, tudo isso nós devemos, eu e meu pai, devemos a esta minha serva, porque ela se sacrifica dia e noite em favor da obra desta igreja apostólica para me servir cada vez de um modo mais perfeito. E ela é tão amada nos céus pela minha mãe, Virgem Maria, pelos santos profetas, pelos santos apóstolos e por todo o cortejo celestial de anjos, de arcanjos, serafins, querubins. Todo o reino do céu já adora esta minha serva. E a minha mãe, Virgem Maria, e os santos apóstolos São Pedro, São Paulo, São João, já consideram esta minha serva como rainha dos céus. E o bispo então nos ensinou de púlpito, e a irmã Odete também, nos fazendo compreender melhor o grande poder da Santa Vó Rosa, o grande galardão que ela já havia herdado, mesmo ainda estando na terra em seu corpo físico, servindo a Jesus na direção desta igreja apostólica. E nós fomos ensinados assim a adorá-la também, como adorávamos a Virgem Maria, como rainha do céu. Seria duas rainhas, a Virgem Maria Santíssima e a Santa Vó Rosa. E tanto é verdade, irmãos, que nós pedimos autorização para a direção da igreja e eles perguntaram a Jesus se nós poderíamos
compor hinos em louvor à Santa Vó Rosa, mesmo ela estando entre nós em seu corpo físico. E Jesus permitiu, porque ele disse: ela é santíssima, é rainha do céu, à semelhança da minha mãe, e merece todo louvor, toda fé, toda adoração e toda glorificação do meu povo, porque os santos e anjos dos céus a adoram. E quando ela está lá no céu com a minha mãe no trono, os anjos também louvam a minha serva, a Santa Vó Rosa. Ela já era louvada no céu pelos anjos. E muitas vezes, irmãos, porque ela lutava muito na terra para servir a Jesus de um modo excepcional. Ela o servia de espírito, alma e corpo, sem medir sacrifício. E ela, batalhando assim, a cada dia ela era mais adorada pelos anjos dos céus. E eles tinham todo o prazer em estar na companhia dela, porque ela já era maior do que eles. Porque já era considerada rainha do céu, à semelhança da Virgem Maria, e já estava terminando o preparo dela para ser o outro consolador da promessa de Cristo. Portanto, ela já estava, digamos assim, ao pé de igualdade de Jesus, nosso Senhor. Porque ele, ao prometer o Consolador, ele disse que ele era um Consolador, mas que ele e o Pai enviariam, na época da regeneração, um outro Consolador em tudo semelhante a ele. Portanto, o Consolador precisaria alcançar todos os méritos, poderes e virtudes idênticos ao poder de Jesus. E a Santa Vó Rosa conquistou isso através do seu grande amor dedicado a Jesus, através do seu grande amor dedicado à Virgem Maria e através do seu grande amor dedicado não só a todos os santos e anjos dos céus, mas também ao povo apostólico. Ela amava este povo de um modo maravilhoso e perfeito e tinha um grande amor a todas as criaturas nesta terra. Desde menina, ela sempre foi um espírito cheio de amor. Então Jesus permitiu que nós poderíamos compor hinos em louvor a Santa Vó Rosa, e ela ainda estava no corpo. E nós assim o fizemos. Vejam, portanto, como Jesus foi nos preparando, usando o dom dela, preparando a direção da igreja e nos ensinando a amá-la, a adorá-la, a reverenciá-la como uma das maiores santas da glória de Deus. E ela ainda estava, irmãos, em seu corpo físico. E também, depois de alguns meses, Jesus revelou a ela, somente a ela, que ela já era o outro Consolador semelhante a ele, conforme ele havia prometido no passado aos seus apóstolos, lá nas terras da Palestina, quando ele realizou o seu ministério na sua primeira vinda. E ele então prometeu aos apóstolos, dizendo: eu vou para o meu Pai, e é bom que eu vá, porque indo eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, semelhante a mim, para que fique convosco para sempre. E quando ele vier, convencerá o mundo a respeito do pecado, da justiça e do juízo. E vos ensinará tudo o que eu não pude ensinar, porque vós não estáis preparados para entender. Ele disse isso aos apóstolos. Mas quando vier o Consolador, ele vos revelará tudo o que eu não pude revelar nestes tempos, e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho ensinado, e realizará milagres grandiosos, à semelhança dos milagres
que eu tenho realizado. E ele vos guiará em toda a verdade. O mundo não há de receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. E é realmente, irmãos, o que aconteceu, porque já naquela altura a Santa Vó Rosa sabia que era o outro Consolador, mas não podia falar para ninguém, porque não era a hora. E isso passou 1 ano e meio com esse segredo, só ela sabia. Conforme, irmãos, está no Apocalipse, que o apóstolo São João escreveu, que um grande santo receberia como uma pedrinha branca, escrito um nome que só esse santo sabia decifrar. Qual era esse nome? E mais ninguém saberia. Então notem que já foi profetizado tudo, inclusive no livro de Apocalipse, sobre a obra desta igreja, que veio dos céus, na segunda vinda de Cristo, como uma grande cidade, cheia de virtude e de glória, que desceu do céu. E lá está escrito como a Nova Jerusalém, que seria uma igreja santa, que existiria nos tempos do fim. Justamente esta igreja apostólica que foi restaurada por Jesus, pela Santa Vó Rosa, e foi sempre continuadora de pregar o verdadeiro evangelho, inclusive nos 44 anos que o irmão Aldo nos dirigiu fisicamente, em nome da Santa Vó Rosa, de Jesus e da Virgem Maria, e continua nos dirigindo até a nossa grande vitória final. Mas vejam, irmãos, que tudo isso foi plano divino. E naquele 1 ano e meio, que ela já sabia que ela era o Consolador, mas não tinha ordens para revelar, ela, nesse 1 ano e meio, preparou o seu sucessor, chamando o seu sobrinho, o irmão Aldo, para servi-la e servir a direção na obra desta igreja, e aos poucos, mesmo sem o irmão Aldo saber, a Santa Vó Rosa, juntamente com Jesus e a Virgem Maria, ela presente no seu corpo, e Jesus e a Virgem Maria em espírito, prepararam o irmão Aldo de um modo perfeito para sucedê-la como o último profeta de Deus na obra profética desta igreja apostólica. E também fizeram dele o supremo pastor que Jesus havia prometido, que existiria à frente do seu verdadeiro povo nos tempos da regeneração. E é interessante, irmãos, que naquela época, então, nós, com ordens de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Vó Rosa e da direção da igreja, compunhamos já alguns hinos e cantávamos em nossa igreja, louvando a Santa Vó Rosa como santa verdadeira e como rainha dos céus. E com isso a nossa igreja foi também sendo preparada, irmãos, para poder depois aceitar que a Santa Vó Rosa havia se tornado no outro Consolador da promessa de Jesus. E este mistério foi nos revelado pelo irmão Aldo. Logo que a Santa Vó Rosa foi arrebatada definitivamente aos céus para receber o seu galardão de Consolador, o santo irmão Aldo, que ficou como seu sucessor na direção de nossa igreja, em tudo inspirado por ela, revelou a direção da igreja, que nela se cumpriu a promessa sobre a vinda do outro Consolador. Irmãos, agradeço muito a atenção de todos e convido que na próxima semana estejam conosco neste mesmo horário para meditarmos juntos sobre a doutrina do Evangelho do Reino dos Céus. Que a Santa Vó Rosa, o Consolador, o profeta Santo Irmão Aldo, Jesus e a Virgem Maria os abençoem em nome do nosso Deus. Amém.